Fala pessoal, como é que vocês estão? Feliz 2025 pra todo mundo. Atrasado, mas chegou. Bem-vindos ao meu canal Quarto do John. Achou que eu tinha sumido, né? Eu vou concordar com vocês. Realmente o pai deu uma ausência, teve uma ausência e saiba que, como todo boleto de cartão de crédito, eu sempre venho uma vez no mês para te lembrar que eu existo e que eu estou aqui. Ah, moleque! Nossa, que saudade! Nossa, eu tava morrendo de saudade de vocês que me acompanham, de vocês que me seguem, que curtem, que comentam negativamente, positivamente. Aquelas que até hoje eu não consegui pegar o zap. Não tem problema, brasileiro, que nem o pai aqui, nunca desiste, nunca vai desistir. Então, gente, realmente teve muitos imprevistos, tanto do final do ano passado e tanto nesse início de ano, né, que não me permitiu fazer alguns conteúdos por falta de tecnologia e material. Mas, como eu sempre falei neste canal, o que eu começo, eu vou terminar. E hoje nós vamos falar de Cidade de Deus, episódio 6, o final. Bora começar então? Bora falar então? Então vamos embora. O que acontece? Após a morte de Barbantinho, Berenice se candidatou a vereadora. Sim, ela se candidatou. Na verdade, era entre Berenice e Cíntia, mas a Cíntia preferiu passar o lugar para Berenice. Por que será, né? Vamos lá. O que acontece? Berenice se candidata, ela encontra dificuldades na candidatura dela. Por quê? Na candidatura dela, como tem dificuldades entre verba, popularidade e tempo, a Berenice, como toda mulher guerreira, bate no peito e fala: missão dada é missão cumprida. Se eu comecei, eu vou terminar. Perdão, gente, que eu tô com um probleminha na garganta. Então, o que acontece? Depois disso, a Berenice, ela passa a se candidatar. Ela passa a fazer o nome dela, andando pela favela, fazendo palestras, conversando com os moradores. Isso meio que passa a incomodar alguém. Quem será que a Berenice está tanto incomodando? Sim, a Berenice, ela coloca nas pautas dela problemas sobre o tráfico, sobre a polícia, sobre morte de inocentes, que acaba incomodando o Braddock. Sim, Braddock se sente atingido por Berenice, pelas suas palestras e tudo, e chama ela para ter um tete-a-tete. Sim, o Braddock, ele se sente muito... O Braddock, ele tá muito bolado porque ele ainda está sendo culpado pela morte do Barbantinho. Ele está sendo considerado um vilão. Então ele chama a Berenice para um tete-a-tete. Qual foi, Berenice? Se candidatou, não falou nada comigo. Barbantinho, ele era vereador, ele se candidatou a vereador, mas ele fazia o dele, não me envolvia no meio, entendeu? E a Berenice falou: não, eu vou falar o que eu tenho que falar, entendeu? Você não manda em mim. E eu lembro de você. Falar nisso, Berenice salvou o Braddock de uma enchente. É mole? Então, Berenice fala poucas e boas pro Braddock. Braddock meio que não aceita isso, a candidatura da Berenice, e ameaça ela. Olha, você sabe, lembra do PQD? Lembra do PQD? Então, o PQD ele tá preso. Se você quiser, se você me desafiar, eu passo a linha e os caras dão um jeito no PQD. Berenice olhou para ele com uma frieza no olhar e disse: eu não tenho medo do que já tá morto para mim. Que é isso, minha gente? Esse telespectador aqui tremeu na base. Sim, depois disso, Berenice pediu o pezinho para levar ela embora de lá. Braddock autorizou a saída da Berenice. E o que acontece? Braddock ficou meio sem chão. Sabe quem é que estava ouvindo essa conversa? Jerusa, sim, a nossa Jerusa. Ou Grace, né? Então ela estava ouvindo o papo e ainda foi tirar satisfação com o Braddock, falando que ele estava meio lento. Sim, que ele estava lento. Braddock deu aquela puxada de cabelo carinhosa na Jerusa e falou: qual é? Qual foi? Tá perdendo a noção do perigo? Hã? Sim, Jerusa não tá conseguindo controlar o cachorrão dela, não.
E o Braddock ainda ficou bolado com com o vídeo do violino ter sido vazado, onde ele quebrava a escola de música porque eles não aceitaram o presente dele, né? E o que acontece? Depois disso, Buscapé e Lígia estão correndo atrás da matéria sobre o Cabeção. Sim, Buscapé e Lígia estão querendo resolver a situação do Cabeção. O Cabeção, né, como todos já conhecem, é um policial miliciano do filme Cidade de Deus. Buscapé e Lígia reuniram várias provas dos golpes como é que eu posso dizer, da organização do Cabeção e levaram até o editor do jornal. Mas o editor do jornal falou que por falta de material não podiam fazer nada. E isso deixou Buscapé e Lígia muito bolados, porque afinal, né, eles estão correndo atrás e não estão chegando a lugar nenhum. Aí o que acontece? Buscapé olha o jornal, ele encontra o nome de uma pessoa muito familiar para ele. Afinal, foi o mestre dele, o mentor dele. Sim, vocês lembram do Rogério Reis? Esse cara aqui, ó. Exatamente, foi o cara que introduziu o Buscapé na fotografia. O ídolo do Buscapé da adolescência até a época atual. Da série, né? Então o que acontece? Buscapé e Lígia foram atrás de Rogério Reis para perguntar o que ele poderia ajudar ele sobre o caso do Cabeção. E o Rogério Reis chegou e falou: sim, vocês estão preparados? A história de Jerusa. Bom, o pai de Jerusa, na verdade, ele foi como é que eu posso dizer, isca de piranha pro Curió. O que acontece? Na época que o Curió mandava na Cidade de Deus, tinha que fazer a travessia, né, da mercadoria, como é que eu posso dizer, de um lugar para a Cidade de Deus. E naquela época precisava de uma isca para isso. E quem foi a isca? Foi o pai da Jerusa, sim. O pai da Jerusa foi a isca. O Curió receber a mercadoria dele. Mas John, como assim o pai da Jerusa? É coincidência? Calma que eu vou chegar lá. Depois disso, o pai, muitas coisas foram reveladas. Lembra na Cidade de Deus que o filme, né, logicamente, em que o Cabeção ele não se envolvia diretamente na venda das armas e sim na colheita do cacau, que ele tinha um representante? Esse é o papel da Jerusa, entendeu? Aí depois disso, o que acontece? Depois que descobriram que o responsável pela Jerusa foi o Curió, eis que chegamos ao plano do Cabeção e a utilidade da Jerusa. Como assim, John? Explica pra gente. É simples. Buscapé e Lígia sentaram com o editor-chefe e falaram: como é que funciona o plano do Cabeção? É simples. Se uma comunidade tem um chefe que é o Curió, o Cabeção, ele manda a polícia invadir. A polícia invade, limpa o local e a milícia chega e toma conta. E isso acumula votos para o Cabeção se eleger como vereador do Rio de Janeiro. Só que, o que acontece? Como que eu posso dizer? O Curió, ele era muito cabeça de ferro, então a polícia não dava conta e nem a milícia. Então, o Cabeção pegou a Jerusa, que é a representante dele, e colocou ela para soltar o Braddock. O Braddock, a Jerusa meio que incentivou o Braddock a entrar em guerra com o Cabeção. Isso vocês sabem nos vídeos anteriores. Depois que a Jerusa incentivou o Braddock a entrar contra o Curió, a começar uma guerra, no qual um dos dois ia de arrasta. Então o Curió foi de arrasta e a Jerusa ficou com o Braddock. No caso, controlando o Braddock. Depois que a Jerusa começou a controlar o Braddock, ficava mais fácil para o Cabeção conseguir se reeleger. Afinal, o Cabeção ele conseguia votos, o Braddock ele sairia de cena para depois a milícia tomar conta da favela. Depois de contar toda essa história para o editor-chefe, Buscapé e Lígia tiveram que receber um aval, né? E o que acontece? Eles meio que foram para a comunidade enquanto esperavam a resposta do editor-chefe. Nesse meio tempo, né? O que acontece? O Buscapé teve um momento fofo com a sua filha, né? A Lígia e também... A Lígia não, né? A Neca. Então, nesse momento, Buscapé teve um momento fofo com a sua filha.
onde ela estava fumando um beckzinho e o seu pai encontrou com ela. O Buscapé deu um dinheiro, um investimento pro trabalho dela. Eu acho que afinal não era o que o Buscapé queria para a filha dele, mas se é o que ela escolheu, o Buscapé como pai tem que apoiar. Depois disso, teve muita troca de carinho entre o Buscapé e a sua Lígia. Perdão, sua Lígia não, sua filha Neca, né? Bom, também a filha do Buscapé, ela aprendeu a ser mais humano, né? Depois daquele show de estrelismo que ela teve no último episódio, ela fez as pazes com as suas companheiras de equipe, né? Tanto que fizeram até música de campanha para Berenice, e isso foi muito top. Então o que acontece? Enquanto esperavam a resposta do editor-chefe, né, Berenice foi fazer o seu discurso como é que eu posso dizer? Ela foi fazer o discurso na escola de samba, né, do CDT, e também teve homenagem pro Barbantinho, nossa, que homenagem boa, foi da hora, gente. Sinceramente, aquela homenagem foi muito especial. Depois disso, o aval para a matéria do Buscapé foi aceito. O que precisava era do Buscapé pegar o material e levar até o jornal para ser publicado. Meus amigos. E foi publicado tudo. Da relação de Jerusa com o filho do Cabeção, da relação do Cabeção com o miliciano e da armação que fizeram para cima do Braddock. Sim, todo mundo leu o jornal, de Cabeção a Jerusa e de Jerusa a Braddock. Tipo, o Cabeção ficou puto porque o seu plano tinha sido exposto. A Jerusa ficou pé da vida porque ela tinha sido exposta. E o Braddock ficou mais pé ainda porque ele tinha sido manipulado pela Jerusa. Sim, ele foi manipulado pela Jerusa. Ou seja, pela Jerusa ele perdeu a família dele e o poder. Bom, o que acontece? Nesse meio termo, né, a Jerusa meio que ganhou um gelo do filho do Cabeção. A Berenice também, ela foi chamada para falar da campanha dela, mas como é que eu posso dizer, todo tipo de exposição que um candidato sofre, foi jogado no passado da Berenice. A Berenice bateu no peito. Sim, eu errei, paguei, e eu devo pagar o resto da minha vida por esse erro? Berenice chutou o balde e mostrou o jornal mostrando que o Cabeção não era santo. Afinal, estavam mais preocupados em atacar o passado dela do que atacar o presente, do que valorizar o presente dela. E sem falar também que não estavam nem olhando para o passado do Cabeção. Então o Cabeção meio que ele foi, como é que eu posso dizer, exonerado do seu cargo. Assim ficando só o Cabeção Júnior contra a Berenice. Nesse meio tempo, né, rolou lá as votações e tal, Berenice versus Cabeção Júnior, quando foi dado o resultado. Nesse resultado, o filho do Cabeção, né, o Cabeção Júnior, ficou em terceiro lugar como vereador mais votado do Rio de Janeiro. Mas a Berenice, ela ficou em nono lugar como a vereadora mais votada. E isso foi muito bom para ela. Traduzindo, Berenice, queremos você na segunda temporada, hein? Bom, depois disso tudo, a Berenice ganhou, o Cabeção Júnior também ganhou, mas o Cabeção deu a seguinte ordem pro capanga dele: passar a régua no Buscapé e na Lígia. Então o Buscapé foi levar a Lígia embora. E, cara, como é que o Buscapé, que é um fotógrafo renomado, não pensou em duas coisas? Uma, o Cabeção não ia deixar isso barato. E duas, uma moto com dois caras atrás de você. Mas, tipo assim, tá certo. A Cidade de Deus, a série passa em 2000 e pouco. Mas existia carro blindado naquela época, creio eu. Ou o Buscapé poderia ter um tipo de segurança. Bom, continuando. Os capangas do Cabeção atacaram o Buscapé e a Lígia. A Lígia saiu ferida, o Buscapé também, só que o Buscapé saiu lúcido. A Lígia saiu sem resposta. E aí acabou a parte do Buscapé e da Lígia. Berenice foi comemorar, né, a sua vitória como vereadora, só que, tipo assim, foi aquela vitória, sabe, meio triste, porque o PQD não pode estar com ela. E mesmo na cadeia, o PQB poderia sentia isso, como a Berenice também sentia. Agora você acha que acabou? Bom, Jerusa, né, voltou pro Braddock
Braddock estava sentadinho na varandinha junto com o Pezinho. E o que a Jerusa fez foi uma coisa que eu não me espantei não. Entendeu? A Jerusa, ela traiu o Braddock. Sim, ela vendeu a localização do Braddock pro Juninho pra ela poder sair livre, né? Pra ela poder viver de boa sem... Por mais que ela tenha sido responsável por toda a coisa ruim que aconteceu na Cidade de Deus. Bom, depois da traição, o Braddock faz a mesma coisa que eu faço quando a mina que eu gosto me chama de amigo. Você acha que eu ia esperar menos do que isso? O pai já estava preparado para isso. Sim, o Braddock ele já estava preparado para uma traição. E tipo, velho, a reação do Braddock foi a mesma coisa. Nossa, velho. Sabe quando você tá fudido na vida e acontece mais uma coisa ruim? Sabe quando você paga todas as contas da sua casa e do nada, 2 dias depois, o gás acaba e você só tem 50 reais na conta? Braddock ele literalmente representou o brasileiro quando resolve uma coisa e aparece 2 problemas a mais. Então, o que acontece? Braddock pediu pro Juninho liberar o Pezinho, afinal o Pezinho não tinha nada a ver com aquilo, era uma coisa entre eles. Bom, o Juninho liberou o Pezinho, né? E o Braddock meio que... Sim, o Juninho executou o Braddock. Bom, o Juninho ele ficou bolado, né? Também porque afinal o Braddock era um irmão pra ele. E liberou a Jerusa. Velho, executa a Jerusa. A Jerusa é o problema de tudo. A Jerusa foi o problema de tudo. Mas mesmo assim preferiram aliviar pra ela. Pode ser que ela volte na segunda temporada? Pode, mas eu não creio que não, né? Bom, depois que Braddock foi de arrasta, Juninho ficou com a culpa, né? Por ter matado o próprio irmão. Chorou sobre os seus braços. E infelizmente acabou Cidade de Deus. Sim, meus amigos, acabou Cidade de Deus. Jesus. Queremos a segunda temporada, não temos uma data ainda de estreia, mas fiquem no aguardo, né? Bom, meu nome é John, bem-vindo ao meu canal. Peço 1000 desculpas pela demora no vídeo, mas problemas acontecem e a gente tem que fazer igual o Braddock. Abrir os braços e sorrir. Bom, não se esqueça de curtir, comentar e me seguir. Não se esqueça de curtir e comentar, tá bom? Comentários negativos e positivos são sempre bem-vindos. Bom, até o próximo vídeo, pessoal!